eu subo com um pouco de angústia no peito. A gente às vezes somatiza no corpo físico algumas situações que a gente vive de frustrações momentâneas dos nossos ideais. E nesses 4 anos e 5 meses mais ou menos que eu estou aqui, 4 meses, servindo ao Ceará, ao meu estado, servindo ao Brasil, com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, eu sei, mas trabalhando no limite da minha força, no limite das minhas forças, eu digo para vocês que eu nunca me senti tão mal, tão angustiado. E olha que a gente vem num processo de degradação moral sem precedentes. A maior crise que a gente vive no Brasil é a crise ética, é a crise moral, tem a crise social, tem a crise econômica, tem a crise política, mas a maior de todas as crises é a moral mesmo. E hoje é um dia muito emblemático. Ontem à noite e hoje de manhã as pessoas não param de me perguntar: será que nós ainda não chegamos no fundo do poço dos princípios que devem nortear uma nação? Eu digo para vocês que Deltan Dallagnol é mais uma vítima de um regime que a gente vive hoje, onde os poderes, eles juntos, por alinhamento, acabam participando de uma ditadura que cresce a cada dia nesse país. Uma inversão completa de valores, porque quem enfrenta com coragem e competência a corrupção é severamente punido. Está sendo assim. Enquanto que aqueles que desviaram B de bola e de índio, bilhões de reais seu, o povo brasileiro, nosso, e foram até condenados, estão soltos. Ontem foi dia de festa para aqueles que defendem corruptos, em celebração à impunidade. E foi um dia de luto para todos os homens e mulheres dignas que almejam por justiça. Deltan, o deputado federal mais votado do Paraná, com 349 mil votos, foi simplesmente absolvido de todas as acusações movidas pelo PT, PCdoB, PV e PMN, no Tribunal Regional lá eleitoral do Paraná. O Procurador-Geral Eleitoral também apresentou ao TSE parecer favorável ao ex-procurador, confirmando decisão do TRE do Paraná. Mas o que foi que aconteceu? O que é que fez o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral, dos poderosos desse país? Ignorou todo o sólido embasamento jurídico de defesa, inclusive precedentes dentro do próprio TSE, 2 pesos e 2 medidas, que a gente vê hoje na nossa nação, infelizmente, e decidiu punir com pena máxima da cassação do mandato. Deltan Dallagnol foi cassado com C cedilha e cassado com 2 S. Fizeram uma verdadeira aberração, malabarismo de um alinhamento estelar, tudo baseado em suposição para caçar esse cidadão exemplar, esse servidor público que mostrou para o Brasil que é possível sim a justiça ser para todos. Corruptos, poderosos, presos. Empresários poderosos, presos. Mas, como aconteceu na Operação Mãos Limpas, o crime reagiu. Eu fico estupefado com o voto do ministro relator, que disse o seguinte, abre aspas, houve uma antecipação da demissão do cargo de procurador para evitar uma punição do CNMP. Quem assistiu aquele filme Minority Report com Tom Cruise? Os caras, ele vai lá no futuro para ver os crimes, só que ali tinha o crime. E aí começa a punir antes de fazer.
A primeira suposição foi de que sindicâncias inconclusas no Ministério Público poderiam resultar na abertura de processos disciplinares. E a segunda, bem mais grave, é a suposição de que eventuais processos disciplinares poderiam resultar na sua condenação e consequente demissão, ficando por conta inelegível. Tudo mera suposição, nenhuma prova material efetiva. Como é que é aquela história? Missão dada é missão cumprida. Agora, pasmem, senhoras e senhores senadores, o julgamento de assunto tão complexo e com pena máxima durou exatamente 1 minuto e 6 segundos. Isso é coisa típica de um tribunal de inquisição, que não leva em conta argumentos, mas sim versões e narrativas, que possam rapidamente condenar à fogueira aqueles que cometem o atrevimento de se opor a esse sistema apodrecido. E o ministro relator, Benedito Gonçalves, foi o mesmo, repito, que na posse de Lula se dirigiu ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo: missão dada, missão cumprida. Deltan Dallagnol, homem honrado, caráter ilibado, como procurador do Ministério Público, coordenou, junto com a Polícia Federal, os trabalhos da Operação Lava Jato e dezenas de outros servidores federais que mostraram com o trabalho que o brasileiro não tolera corrupção, não tolera impunidade. Esse é um valor do nosso povo. E essa Operação Lava Jato é símbolo internacional, positivo do Brasil, de enfrentamento a essa chaga que deixa nosso país de joelhos. Seu trabalho eficiente e corajoso condenou dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos. Ninguém, absolutamente ninguém, vai apagar da história as inúmeras colaborações premiadas que escancararam para todo mundo o câncer e metástase da corrupção brasileira, que chegou ao ponto de uma das maiores empresas do país, a Odebrecht, ter que instituir um departamento exclusivamente para gerenciar o pagamento de propina. Ninguém vai apagar da história que um simples gerente do 3º escalão da Petrobras, em colaboração premiada, concordou em devolver 500 milhões de reais de propina. R$500 bilhões de propina. Ninguém vai apagar da história que a Lava Jato conseguiu recuperar 22 B de bola e de índio, bilhões de reais roubados do povo brasileiro e que serão devolvidos em 20 anos, sendo que 7 bilhões já retornaram aos cofres públicos. Na realidade, Deltan incomodou e continua incomodando muita gente poderosa que não quer que esse país deixe de ser o paraíso da corrupção com impunidade. Deltan peitou de frente um sistema corrompido e corruptor que sentiu baque, mas está conseguindo se recuperar. E para isso, como acontece em todas as máfias do mundo, quer vingança. E como um dos 81 senadores da República, eu pergunto: até quando esta casa, revisora da República, vai continuar refém de uma covarde omissão diante de tantas injustiças? Até quando essa casa vai continuar de joelhos, submissa à implantação de uma ditadura do Poder Judiciário? Até quando? Para encerrar, senhor presidente, nós estamos vivendo um período sombrio de predomínio das trevas. A crise não é apenas política, como eu falei, nem econômica ou social. A crise é moral, crise de valores. Mas não podemos e não vamos jamais desistir. Pelos nossos filhos e netos, pelo que acreditamos. A história cobrará de cada um de nós
sobre nosso comportamento nesse grave momento da República Federativa do Brasil. E certamente nossos filhos e netos, assombrados com o nível de podridão desse sistema, nos farão uma dolorosa pergunta que a gente vai ter que colocar a cabeça no travesseiro. E você estava lá e era senador da República e nada fez? Que Jesus abençoe a nossa nação e nos inspire com coragem para agirmos. Muito Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.